E a justiça negou o pedido de prisão preventiva do homem suspeito de ter matado o irmão Ridilau Gabriel da Silva e o pai Valdir Gabriel da Silva em Ribeirão Preto. Depois das mortes, a Polícia Civil indiciou Samir Gabriel Silva por homicídio e pediu a prisão dele. De acordo com a promotoria pública, a decisão foi tomada por falta de elementos no inquérito para incriminar Samir Gabriel da Silva. Acompanhe aí. O advogado recebeu nossa equipe logo depois da decisão da Justiça. O que for preciso, ele vai colaborar, sim. Clélio Leno é o defensor de Samir Gabriel da Silva, de 38 anos, apontado pela polícia como suspeito da morte do pai e do irmão. Os crimes aconteceram em um intervalo de 4 meses. O primeiro a ser morto foi Valdir Gabriel, de 72 anos, atingido por pelo menos 10 tiros dentro do próprio carro. De acordo com a perícia, os disparos foram feitos por uma pistola 9mm. O veículo era blindado, com exceção dos vidros da frente. A suspeita é que o vidro do motorista estava aberto porque não tinham estilhaços pelo local e havia uma perfuração do lado do passageiro. O filho de Valdir, Ridilau Gabriel da Silva, de 48 anos, também estava em um carro quando foi atingido por tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu 4 dias depois de dar entrada no hospital. O suspeito, Samir Gabriel, filho e irmão das vítimas, é analista financeiro e hoje mora em São Paulo. É ele que aparece nesse vídeo quando era um dos diretores de uma empresa de energia solar com sede na capital. Como é sabido de todos vocês aí da rede, nossos processamentos em pagamentos em Bitcoin têm aumentado diariamente. Existem 3 boletins de ocorrência contra Samir por estelionato. Ele era funcionário dessa empresa, né? Como ele é analista financeiro, e trabalhava lá, e essa empresa acabou aplicando alguns golpes na praça, e ele do dia para a noite, a hora que chega no local de serviço, ela estava totalmente fechada, e aí que foi se descobrir que a empresa tinha aplicado esse golpe. Inclusive, existe uma ação trabalhista, né, porque do dia para a noite ficou sem emprego, sem receber, sem nada, né, porque foi fechado o local onde que era esse local de trabalho dele, e aí ele também tomou esse golpe. E acabou sendo creditado a ele bastante coisa, porque ele era o funcionário de alto escalão ali dentro dessa empresa. Mas existe uma ação trabalhista para poder ser reparado isso. Mas por que a polícia diz que existe ligação entre os casos? E qual o motivo de Samir ter sido apontado como autor dos crimes? A Record TV teve acesso a trechos das conversas entre os familiares, que indicam, segundo a polícia, a suspeita. Samir fala com Ridilau. Abre aspas. Vocês estão me fazendo de trouxa, tá? Eu vou atrás de você, seu desgraçado. Em outro ponto, afirma. Não colocar a mão em nada do que é meu. Não ficar vindo na minha vida fazendo e muito menos acobertando esse... E diz, eu já falei para você me falar onde esse velho desgraçado tá. Você fica cobertando, vai sobrar para você também. Reforça ainda, eu não tenho nada contra você. Você tá entrando de gaiato numa situação. Meu programa não é com você. O meu problema não é com a minha mãe. Onde está desgraçado do meu pai, tá? Se você quer se ver livre disso, fala onde essa desgraça tá e cuida da tua vida. Meu problema não é com você, mas tá ficando. Em outra conversa, o pai, Valdir, fala para o filho. Samir, xingamento, gritaria, isso não leva a nada, filho. Só com paz é que nós vamos resolver nossos problemas. Ali só pode ser ideia sua, de me pôr na cadeia para interditar. Esta informação é porque há um tempo atrás a esposa teria acusado Valdir de violência doméstica e cárcere privado. Samir também ameaça o pai. O que eu tenho a ver com o problema do Vitor, de Ridi, o Ridilau, de Tânia, a mãe deles? Meu problema é eu e você, e eu vou te caçar no inferno. O inquérito questiona a quem interessa a morte das vítimas. Para a polícia, os crimes em questão interessariam a pessoa investigada Samir, que ameaçava Valdir e Ridilau devido à disputa financeira pelo patrimônio da família. Constata-se enorme ódio de Samir, que seria comprovado pelas mensagens, o que torna desnecessário qualquer comentário. Os áudios denotam a verdade sobre quem provocou a morte de Valdir e o atentado contra a vida de Ridilau. São, de acordo com a polícia, fortes, robustos
incontestáveis. Os indícios de que Samir encomendou os 2 crimes. E esse contexto preocupa os demais familiares, que também podem ser as próximas vítimas. O delegado pede o indiciamento indireto de Samir Gabriel da Silva pela gravidade da ação criminosa, comoção social e perigo que ele representa às testemunhas e familiares. E representa a prisão preventiva do indiciado. O advogado de Samir acredita que a justiça negou o pedido de prisão porque faltaram provas. O promotor entendeu o que realmente a lei diz, né? Que foi feito ali, existe no inquérito alguns áudios, né? Imagens ali de uma discussão entre familiares. E só que esses áudios, essa discussão, foi em tempo bem anterior a tudo isso que vem acontecendo e que a gente entende até como corriqueiro entre família, esse tipo de fala. O jornalismo da Record TV teve acesso ainda a um depoimento que a mulher de Valdir deu à polícia. Em um dos trechos, ela diz que o marido estava consumindo bebida alcoólica com frequência e fazendo ameaça com arma de fogo. Segundo o advogado, foi esse o motivo da briga entre os irmãos. Existem possibilidades, né, que inclusive já foi apontada dentro do inquérito. Quem são as pessoas que talvez teria motivação para cometer esse crime contra o seu Valdir? A mulher também fala que Valdir tinha propriedades rurais no estado de Minas Gerais e que tinha conhecimento que ele respondia um processo por homicídio, motivado pela compra de uma propriedade, onde o vendedor não teria passado a escritura para ele. Reforça ainda que o marido foi ameaçado pelos filhos da vítima. O advogado também defendeu Valdir nesse caso e entende que essa deveria ser uma linha de investigação da Polícia Civil. Talvez esses áudios de xingamentos tenha sido em razão disso. O filho tentando proteger a mãe ali. Inclusive, o Samir, no dia dessa prisão do seu Valdir, por ter agredido a esposa, o Samir esteve no fórum, né, para poder representar isso. O defensor diz que Samir está em São Paulo. Ele continua acompanhando as investigações do caso, já que agora o processo deve voltar para a Polícia Civil. Se precisar ser ouvido novamente, a gente vai apresentá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar que for requerido. O Samir já foi condenado em junho deste ano por estelionato, mas responde o crime em liberdade. A Polícia Civil informou que as investigações sobre as mortes de Valdir e Ridilau continuam.